quero que você abra tua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo de número 1. Vamos ministrar uma palavra aqui, breve, em nome de Jesus, para a gente dar continuidade àquilo que Deus está fazendo e falando nesses dias, nos alertando, nos acordando, despertando, para que a gente possa viver nos próximos 10 anos. E eu vou te falar uma coisa, eu estou com grande expectativa para os próximos 10 anos. Grandes expectativas. Estou com grandes expectativas, irmão, naquilo que Deus vai fazer, não só na minha vida, no meu ministério, nessa casa, mas também na vida de alguns irmãos aqui. Tem alguns irmãos aqui que estão desanimados, não sabem se vai, se fica, se vai. E eu vou te falar uma coisa, fica firme nesses 3 meses, porque Deus, Ele tem me dado, eu não boto expectativa em crente, irmão, mas eu boto expectativa naquilo que Deus quer fazer na vida do crente. Então eu estou aqui para te dizer, olha, Deus tem coisas poderosas para fazer em você, através de você. Tem gente que está achando assim, nossa, eu estou parado, eu acho que, não sei, estou na inércia. Irmão, inércia é um lugar maravilhoso para ficar em Deus de vez em quando. Por quê? Porque ali é onde Deus, Ele pega você, para você, acerta algumas coisas em você. Mas meu irmão, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E eu estou com grande expectativa para os próximos 10 anos. Nós vamos entrar nos próximos 10 anos, meu irmão, com tudo. Será maravilhoso o que Deus vai fazer. Mas tudo vai depender de como nós vamos estar nos comportando diante da presença dEle. Como vai estar o nosso nível de comprometimento e de profundidade em Deus. Então eu vou repetir o que eu falei para você aqui no começo, para ficar gravado agora. Tem 3 atmosferas em Deus. A primeira atmosfera é aqueles irmãos que não estão vindo e não estão recebendo em casa daquilo que está sendo liberado aqui. Então não está vindo e não está recebendo aqui, não está recebendo em casa. Então está em um 3º grau. Aí nós temos aí pessoas que não estão vindo, mas que estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra em casa. Por isso que eu tenho gravado todas as mensagens tendo para o canal da igreja. São pessoas que não podem vir, que estão trabalhando, que tem algum problema, que não pode vir, mas em casa está recebendo. E aí? Está em outro nível. Mas por que, pastor, que o terceiro nível, na verdade, é um grau mais elevado, é um lugar de profundidade maior? Por quê? Porque tem gente como vocês hoje, que estão vindo, mas não estão só recebendo. Aqueles que não estão vindo e estão recebendo, só estão recebendo. Mas aqueles que estão vindo, estão presentes, estão vindo, recebendo, mas também estão dando. Ou seja, aí está tendo um link perfeito. Os céus estão liberando sobre nós e nós estamos liberando sobre os céus. Então é um trabalho conjunto. Então Deus não está só dando, mas também está recebendo. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que a igreja, ela é o link, ela é a interseção entre céus e terra. Então quando nós estamos unidos na presença dEle, além de receber dEle, nós também estamos dando. Então quem está presente, recebendo e dando, está em um lugar mais profundo em Deus. Ok? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos nem prediletos. Mas sempre tem aqueles que estão em lugares mais profundos. E quanto mais profundo você está em Deus, mais profundo você recebe, né? Então tem pessoas que estão nesse lugar, estão vindo para receber, mas também estão vindo para dar. Então estão em um lugar mais profundo em Deus. E tem aqueles que não estão vindo, mas estão recebendo em casa, estão em um segundo patamar, em um segundo nível de profundidade, que não é tão profundo assim. E aí tem aqueles 3º lugar ali, que são aqueles que não estão vindo, mas também estão fazendo pouco caso de receber daquilo que foi liberado. E esses, pastor, esses estão em um 3º grau, num nível mais raso, e são dos mais rasos dentro dessas 3 atmosferas em Deus. Meu irmão, quanto mais profundo você for em Deus, mais profundo Deus vai ser em você. Quanto mais comprometido você estiver com Deus, mais comprometido Ele está com você. Quanto mais você der para Ele, meu irmão, mais você se esvazia, mais Ele dá para você. Então, guarda isso no teu coração, tá bom? Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 4. Nós vamos até o versículo de número 10, tem uma palavra poderosa para o seu coração. Todo mundo achou? Jeremias capítulo 1, versículo de número 4. Esse é o meu chamado. 2010, Deus usou essa palavra para me levantar. Final de 2009, comecei em 2010. E aí Deus usou essa palavra para botar eu no prumo e para falar, olha, eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Então, até naquela Bíblia que eu dei para o Gabriel, cadê o Gabriel? Se você procurar naquela Bíblia que eu te dei lá de alguns anos atrás, vai estar escrito lá, outubro de 2010. Vai estar escrito lá, outubro de 2010.
Foi o ano que Deus me pegou mesmo, assim, que Ele comprovou, e eu tive toda a certeza que Ele queria fazer através da minha vida, tá? Todo mundo tem uma palavra bíblica que sela o chamado, que sela a profecia sobre a sua vida e o propósito de Deus. Jeremias é o meu. Versículo número 4 é o seguinte: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação, o seguinte chamado: antes mesmo de eu te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo eu redargui: ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Versículo 7: entretanto o Senhor me orientou: não alegues que é muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Versículo 9 é muito poderoso. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Só dá uma pausa e olha para o pastor aqui. Ele está dizendo para Jeremias o seguinte: a partir de agora eu vou colocar pregação em você. Eu vou colocar a pregação nos teus lábios, a pregação do Evangelho, para que tenha a eficácia daquilo que eu quero fazer. O Evangelho precisa ser pregado. Então ele é um profeta, e cá entre nós, para Jeremias era uma missão de profeta, ele precisava profetizar. Mas essa palavra, quando ela é encaixada na minha e na sua vida, você não precisa tomar literalmente como um profeta. Você pode entender o seguinte, como um propósito, tá bom? Alguns vão receber essa palavra como um profeta mesmo, que foi o meu caso. Você foi chamado para ser um profeta, e o profeta ele tem algumas características. Então, alguns são pastores, alguns são evangelistas, alguns são mestres, e Deus chamou, escolheu, reconheceu, conheceu no ventre da mãe, formou no ventre da mãe. E aí quando essa palavra vem para mim, para você, você precisa entender que nem sempre é questão profética, mas sim uma questão de propósito na tua vida. Então, Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida. Essa palavra é para mim e para você, ela sempre vai ser viva na minha e na sua vida. E aqui ele vai dizer: eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Ele está falando de pregação do Evangelho. Agora o versículo de número 10 é o versículo que eu quero pregar nessa noite. Ele vai dizer o seguinte: vê, eu hoje concedo autoridade. Para aqui só um pouquinho. Ele vai dizer: eu concedo para ti autoridade sobre as nações e os reinos da terra. Lembra da mensagem domingo? Se você não lembra, está na internet. Nós falamos sobre a autoridade que nós recebemos pelo fato de nós termos entendido qual é o nosso propósito. E nós só entendemos o nosso propósito porque nós tivemos um encontro conosco mesmo, nos conhecemos. E nós só tivemos um encontro conosco mesmo e nos conhecemos porque nós conhecemos verdadeiramente a Cristo. Lá em Mateus capítulo 16, a mensagem do domingo passado. Nós vamos pegar um link aqui. E aí lembra que o último patamar ali, o último tópico ali, o último entendimento era o quê? Quando eu sei, a certeza que eu tenho de que eu conheço a Deus é quando eu me conheço. E quando eu me conheço, eu passo a entender qual é o meu propósito. E quando eu passo a conhecer entender meu propósito, Deus me dá autoridade para que Ele possa fazer em mim e através de mim aquilo que Ele tem para fazer. E aqui Ele está dizendo o seguinte: eu hoje concedo a você autoridade sobre as nações e reinos da terra. Agora, para que Deus dá autoridade? Então vamos pegar o link de domingo aqui. Para que Deus dá autoridade para nós dentro daquilo que Ele nos chamou para fazer? Olha só que poderoso isso aqui. A autoridade que Ele nos dá é para arrancar. Diga comigo: arrancar. Diga comigo: despedaçar. Diga comigo: destruir e exterminar. Olha só que poderoso. Eu te dou autoridade sobre as nações e reinos da terra para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar. Porém, entretanto, também para edificar e plantar. Repita comigo: edificar e plantar. Irmão, existe uma grande diferença entre ser profeta e ser profético. Ok? A profecia ela vem para nos alertar, para nos colocar no prumo, para nós entendermos aquilo que Deus quer fazer. O profético é quando nós já estamos encarnando aquilo que Deus falou. Jeremias aqui, Deus ele dá um entendimento sobre o que Deus vai fazer através de Jeremias, ou seja, tu vai ser um profeta. E o respaldo que Deus entrega para ele, a conclusão disso é que o que Deus vai fazer através da vida dele é destruir, arruinar, arrancar, exterminar.
mas também ele vai ser usado para construir, para edificar e para plantar. Ou seja, o profético concluído, ele tem um propósito. O trabalho do profético é destruir um velho padrão e construir um novo padrão em nós. Lembra do que eu falei no culto de domingo passado? Deus pegou poderoso no meu coração e falou sobre uma reforma, sobre o trabalho de Jesus na primeira vinda. A primeira vinda, Jesus veio para trazer de volta e restaurar a identidade da igreja. Muito poderoso, essa palavra está queimando meu coração ainda. Então veja bem, nós estamos numa sequência aqui. O trabalho profético, ele vem para destruir um velho padrão, mas ele vem também para construir um novo padrão. Agora veja bem, do que, pastor? Primeiro, o profético hoje, a palavra que Deus coloca na boca do profeta e que está se estabelecendo o profético na igreja hoje, sobre o Brasil e sobre as nações, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Primeiro, destruir, arruinar, atrapalhar tudo aquilo que foi edificado em nós num padrão velho. Primeiro, esse padrão velho significa o seguinte: o profético precisa desconstruir em nós primeiro o padrão humano de vida, ou seja, a natureza adâmica. A gente já falou muito sobre isso. Então a primeira coisa que o profético faz, irmão, é botar você em crise. Quem já entrou em crise aqui? Tem dois tipos de crise. Tem a crise religiosa, que nós já vamos falar, mas tem aqui a crise, que é aquele negócio que você ouve falar, que o cara vai para a igreja, agora tem que parar de fumar, tem que parar de beber. É aquela crise do primeiro amor, é aquela crise que o cara vem para a igreja, a pessoa vem para a igreja e ela precisa abandonar todos os costumes humanos dela. E a palavra, a pregação do evangelho, hoje infelizmente não tem tanta eficácia, porque o povo não tem pregado o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque hoje a igreja diz: venha como estás e continue do mesmo jeito, porque é melhor você continuar um carrasco, um pecador, é melhor você continuar com o teu pecado na igreja. Hoje o padrão do evangelho é o seguinte: eu prefiro a pessoa do lado de dentro, mas pecando, do que pecando do lado de fora. Irmão, eu prefiro que ele vá pecar lá fora, que é melhor. Por quê? Porque o peso da condenação do juízo de Deus, para quem não conhece o que é pecado é uma coisa, mas o peso e o juízo de Deus, a mão de Deus sobre a vida daqueles que conhecem e continuam no pecado é outra. Impiedade na Bíblia, quando a Bíblia fala, chama de ímpio não é aquele que está do lado de fora pecando, o ímpio é aquele que está do lado de dentro pecando. Quem está do lado de fora pecando é gentil. Eu e você, nós éramos gentil, nós estávamos do lado de fora, sem conhecimento, sem entendimento. Cornélio, Atos capítulo 10, não era um ímpio. Cornélio era um gentil, estava do lado de fora, fazia as coisas para Deus, mas não tinha conhecimento. Então, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. É melhor que você fique do lado de fora ignorante do que você fique do lado de dentro, conhecendo, recebendo, Deus falando com você, e você continue vivendo o padrão humano. Então, é por isso que quando você vem para a igreja, num lugar como esse aqui, que a gente é profeta, onde o culto é profético, onde a casa é profética, por isso que bate algumas coisas. O recém-convertido, ele chega e fala: mas será? Quantas pessoas já entrou aqui e ouviu falando sobre casamento, e estava namorando, e saiu e nunca mais voltou? Por quê? Porque aquilo aflige, mexe, e vem como uma marreta tentando esmiuçar e quebrar todo o entendimento humano. Então o primeiro trabalho do profético na humanidade é desconstruir, arruinar, cancelar, atribular tudo aquilo que o padrão humano, que o Adão, a natureza adâmica constrói em nós. Então você nasce no pecado, nós nascemos no pecado, consequência do pecado de Adão já está em nós, e aí a gente vive um padrão, e a gente vai crescendo. Se você não cresce no caminho do Senhor, por isso que a Bíblia fala: instrui a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se apartar, não vai se desviar. Quantos não nos instruem? Quantos não instruem seus filhos? Por isso a criança cresce. E tudo que é construído nela, tudo que é edificado nela, quando ela vem para Deus, quando ela vem para a presença de Deus, o profético vem quebrando aquilo, vem destruindo aquilo. Então, quando ela bebê, não, mas eu já fui batizado quando era criança. O meu pai, o problema dele era esse quando foi para a igreja. Mas eu já fui batizado, eu posso ir para a igreja, mas eu não vou batizar de volta. Por quê? Porque nele foi colocado um padrão humano, um padrão adâmico, um padrão ali que não tem que fazer desse jeito. Não posso dizer que é religioso, que eu já vou falar do padrão religioso. Para mim, religiosidade está mais do lado de dentro da igreja do que do lado de fora. Entende? Lá fora é mais ignorância mesmo. Então chegou na igreja: meu Deus, não, mas eu não vou, eu já batizei uma vez, eu batizei quando era criança, não tem necessidade de batizar. Então a palavra veio, o cara, não, mas o pastor falou que eu tenho que batizar, igual Jesus batizou.
Que Jesus batizou com 30 anos de idade e tal e tal. Então, entra uma crise na pessoa. Eu, quando vim para a igreja, eu entrei em crise em muita coisa. Porque no mundo a gente fala palavrão, no mundo a gente tem um padrão humano de vivência que foi construído em nós. E foi construído pelo quê? Por causa de todo o entendimento que a gente recebeu, por causa de toda a informação que a gente recebeu, foi nos construído algo, o qual, quando a gente vem para a presença de Deus, a palavra profética desconstrói. Então, uma igreja que você congrega, mas ela não desconstrói os padrões humanos teu, não está pregando o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho pode ser até evangelístico, pode ser até uma palavra pastoral, não precisa nem ser uma palavra profética. Ela precisa desconstruir, em primeiro lugar, todo um padrão humano de vida que foi construído em você. Então, você vem para a presença de Deus, para que Deus realmente, Ele faça o quê? Ele arranque de você, despedace em você, destrua em você, extermine em você. O padrão mais alto da desconstrução que o profético faz em nós é o exterminar, ou seja, tirar da existência. Exterminar significa porque aqui você tem alguns níveis aqui. Você tem o arrancar, tem coisa que é arrancar de você, tem coisa que é despedaçada em você, a palavra despedaça você, tem coisa que a palavra destrói em você, que é diferente de despedaçar. E o nível mais profundo do evangelho em você é quando ele consegue exterminar em você. Lembra daquela mensagem que eu ministrei há um tempo atrás sobre os 3 batismos? Que eu falei sobre o batismo das águas, eu falei sobre o batismo do Espírito Santo e eu falei o batismo do fogo, está lá no canal do YouTube. O terceiro padrão do batismo é o batismo com fogo, é quando aquilo é consumido, exterminado em você, ou seja, nunca mais aquilo volta. Porque tem gente que o primeiro Adão só adormece, tem gente que o padrão humano só adormece. O cara, ele vem para Deus, é aquele tipo de crente que vem porque desfiou, porque não sei o quê. Depois de 10 anos ele começa a manifestar os padrões humanos que ele tinha antes de vir para Deus. Ou seja, algumas coisas foi arrancada, algumas coisas foi despedaçada, destruída, mas não foi exterminado. E quando é exterminado, meu irmão, é quando acabou, é quando a palavra conseguiu trazer a inexistência de algo e de um padrão que existia em você, uma conduta, uma ação, algo qual você se manifestava, algo qual você era conduzido, ações e reações tuas que são exterminadas, ou seja, nunca mais você tem aquela característica. Entende? Tem crente que lá atrás, antes de ser convertido, tinha uma conduta, veio para Deus, e aí muitas coisas mudaram, mas aquela coisa continuou. Aí passou 10 anos, aquele Adão floresceu de volta nele, aquela coisa, meu Deus, eu nunca mais falei palavrão, e hoje sem querer eu falei. Aí o crente ele fala assim, não, porque eu convivo com as pessoas do trabalho, lá eles falam muito, a gente acaba falando, né? Por exemplo, quando você antes de ser crente, você fala, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Aí você se converteu, agora você fala, Nosso Senhor. É ou não é? Mas quantas vezes aconteceu de escapar o Nossa Senhora? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já escapou do Nossa Senhora. Nada contra a Senhora, tá bom? Né? Quem vai assistir a mensagem depois, nada. Mas é que é Nosso Senhor. Meu pastor me ensinou assim, falava, Nossa Senhora, pastor, ele, Nosso Senhor, Nosso Senhor. Então, né? Ave Maria, cheia de graça, né? Um padrão humano, um padrão religioso. E a gente, né? Quantos aqui só rezavam o Pai Nosso, Ave Maria, Rei Deus Pai, não sei o que lá. E aí depois que vem para Deus, aí agora teve que aprender a orar. Por quê? Porque já não é mais um padrão humano, né? Ainda que orasse o Pai Nosso, orava só para orar, era só rezar. Pai Nosso, Santo Céu, santificado, acabou, não entendia, não fazia. Depois que o entendimento vai aperfeiçoando. Então, irmão, a primeira coisa que o profético faz é desconstruir em nós o primeiro padrão que todo homem nasce com ele, que é o padrão humano, que é o padrão adâmico, que é o primeiro Adão em nós, que é a nossa carne, aquilo que nós estamos trabalhando para matar, para que não nos mate. Então, o trabalho do profético é isso. Por isso que tanto quem está na igreja quanto quem nunca botou o pé da igreja, quando vem para a igreja entra em crise, é confrontado pela palavra. Por quê? Porque a palavra tem que te confrontar para arrebentar dentro de você tudo aquilo que é humano em você. Só que o profético também tem uma segunda função, um segundo propósito. Qual é, pastor? O profético também ele trabalha na desconstrução da religiosidade. O que é religiosidade? Presta atenção nisso. Religiosidade é toda forma humana de aproximar os céus da terra e Deus do homem. Olha só, o
que é religiosidade, pastor? Religiosidade é toda forma humana, ou seja, tudo aquilo que o homem desenvolve e cria para tentar unir novamente céus e terra. Por isso que a palavra religiosidade é religar, religião é religar. E tudo aquilo que é um padrão humano que o homem desenvolveu para tentar unir o homem e Deus novamente. Então, a segunda coisa é aquela crise que quando você vem lá da outra igreja aqui, meu Deus, o pastor é brabo, o pastor é arrogante. Não, o pastor não é arrogante, é a palavra que está mexendo com você. Não, porque lá o meu pastor me abraçava, lá, porque lá era palavra de bênção, vitória, glória e poder. Lá a gente saía do culto louco para, nossa, não via hora de voltar para outro culto. Por quê? Porque a gente sabia que Deus ia usar a boca do irmão. Deus usa a boca do pastor quando Deus quer botar você em ordem, né? Aí a gente tem aquele padrão religioso. A gente acha que o religar, que está em um lugar ouvindo aquilo que a gente gosta, que desce como mel. Irmão, não. Então você vem para a igreja. Então todo mundo, eu sei que todo mundo aqui entrou em crise. Eu lembro quando a Gabi começou a caminhar com a gente. Ela falou assim, estou em crise. Eu falei, tá mesmo? Eu falei, fique tranquilo, todo mundo em crise. Maiara entrou em crise quando veio. Por quê? Porque veio de um lugar aonde fazia campanha para receber bênção, aonde a palavra é, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Aí chega num lugar onde, ei, você tem que fazer, você tem que ser uma bênção, você tem que trabalhar para Deus. Ei, levanta a bunda da cadeira, ei, se posiciona. Aí você muda a mensagem, aí você leva um choque. Por quê? Porque você foi construído em você um padrão religioso, ainda que você esteve dentro de uma igreja, ainda que você congregou numa igreja. Se tudo que foi liberado e construído sobre a sua vida não tem um padrão celestial, mas tem um padrão humano. E pastor, como é que eu sei que é um padrão humano? A Bíblia fala lá em 2 Timóteo que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos. Ou seja, quando é que eu sei que a palavra é de Deus, pastor? Quando ela não me agrada. Quando é que eu sei que a palavra está verdadeiramente vindo da boca de Deus para mim? Quando ela não te agrada. Quando ela vem e confronta você. Então você vai, senta a bunda na cadeira de uma igreja, e tudo que você recebe é porque Deus vai fazer, porque Deus vai te dar, porque Deus vai te abençoar, porque Deus... Irmão, Deus faz, irmão. Só que eles excluíram, Mateus capítulo 10, versículo 33. Buscai o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que o padrão humano que forma a religiosidade, ele tira a responsabilidade da igreja. Buscar o reino de Deus, sua justiça. Ele tira isso de contexto e deixa só, e o demais será acrescentado. Então a gente está vendo que a igreja está mais trabalhando pelo que vai ser acrescentado do que verdadeiramente o que precisa ser buscado. Então a gente trocou, a gente inverteu após a vírgula. A gente pegou, vamos ser acrescentados, e se Deus fizer, nós vamos buscar o reino dele. Já percebeu que tem crente que é assim? Se Deus fizer na minha vida, então eu vou servir Ele. Se Deus mudar minha condição, se Deus me der um carro, se Deus me der uma casa, se Deus fizer isso, se Deus me abençoar, se Deus me responder na campanha, se Deus melhorar a minha condição, então eu vou buscar, vou orar. Irmão, tem gente que faz isso, inverteu. Isso é religioso, e você pode entrar em várias portas hoje que se definem e se chamam como igreja e ouvir uma mensagem que só vai fazer com que o teu ego seja massageado. Irmão, quando é que eu sei que o evangelho não é de Deus? Quando o evangelho vem ser para amaciar você. Jesus começa em Mateus capítulo 5, já o primeiro sermão dele, o sermão no monte, um dos mais poderosos sermões de Jesus, dizendo, ei, tem de bom ânimo, vocês vão passar por aflições, dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão, um evangelho que não ensina você a lidar com as frustrações, não é evangelho. Porque o evangelho desses dias, no padrão religioso, é o evangelho que você vem para a igreja e você aprende que você vai receber uma bênção, que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Sabe por que tem tanta gente se suicidando, se matando? Sabe por que tem tanta gente frustrada? Porque está com a expectativa no cara certo, que é Deus, mas com a perspectiva errada. Eles aprenderam a ver Deus numa perspectiva diferente, errada, torta. Por quê? Porque eles olham Deus daquele jeito. Não, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai fazer. E isso Deus faz, irmão. Não estou dizendo que Deus não faz, Deus faz e Ele vai fazer na tua vida. Mas tem gente que só dá glória a Deus e aleluia quando o pastor fala, Deus vai fazer na tua vida, aleluia, glória a Deus. Agora quando Deus fala, Deus quer pegar você, Deus quer mudar a tua causa. Eita, amarrado, em nome de Jesus. Uma vez eu estava pregando numa igreja, pastor Bruno está pastor Bruno. Uma vez eu estava pregando numa igreja, o pastor Bruno estava comigo. Estava pregando numa igreja bem tradicional lá em São José dos Pinhais. Aí eu falei, tem irmã aqui que está
Está gastando mais tempo na novela da Globo. Aí tinha uma irmã, a Gabi, lembra? Queima ele, pai, queima ele, Deus. Eu falei, misericórdia, cara. A gente aponta, a gente mostra, queima ele. Eu falei, eita, queima a televisão dela, Senhor. Aí eu falei isso, eu estou orando para que Deus queime a televisão dessas irmãs aí que estão gastando mais tempo assistindo novela da Globo do que orando e lendo a Bíblia, não sei o que. Eu falei, eu oro para que Deus queime a TV. Ela falou, queima ele. Eu falei, eita, cara, tem gente que... Ai, o pastor falou da minha malhação. Irmão, posso dar um conselho para você? Posso dar um conselho para você, irmão? Você percebeu toda essa nada contra em questão do presidente, tá? Mas você viu a sacanagem que a Globo fez com o nosso presidente? Irmão, posso dar um conselho para você? Não é pelo bem do presidente, é pelo bem teu e da tua família. Vai no menu da tua televisão e exclui Rede Globo, que é o Rede Esgoto Televisão, irmão. Ela é obra do diabo, aquilo dali, irmão, se levantando contra o que é justo, o que é certo, tentando. Misericórdia, eu não tenho nada a ver com política, não estou falando isso por política, mas eu vou falar uma coisa, faça um bem para você, exclui o canal. Pastor, mas aí tem um filme legal, procura no Netflix, irmão, paga uma Netflix que é melhor para você, exclui o canal 12 do teu canal, né? Outras regiões do Brasil, outros canais, mas exclui, porque eles não merecem nem a audiência que você dá quando você passa de canal, não merece. Então, nós precisamos, irmãos, nos submeter, nos sujeitar à palavra que vai fazer o que, pastor? Vai destruir, vai arrancar, vai despedaçar e vai exterminar o que, pastor? A religiosidade em nós. É difícil, irmão, por quê? Porque você já veio com algo construído em você. Você fala, não, mas eu já sou crente, eu já batizei, eu isso e aquilo, mas você está cheio de doutrina em você. Você está cheio de dogma em você, humano. Religiosidade, irmão, é todo padrão humano que está dentro da igreja. Não tem a ver com a religiosidade lá fora, porque a gente vem para a igreja, a gente acha que religioso é o católico, é o espírita, é o bandista. Irmão, não, eles estão no engano. Religiosidade verdadeira está dentro da igreja evangélica. Quando você olha para toda a Bíblia, você nunca vai ver eles perdendo tempo não, cara, era o povo de Deus que estava se contaminando, era o povo de Deus que estava se desviando, era o povo de Deus. Quando Jesus veio para brigar com quem? Eram os padres da época? Não era, cara, eram os pastores da época, os fariseus e os escribas, eram os pastores da época. Não era padre, o papa, não, temos que brigar com o papa, não, porque o papa liberou não sei o que, irmão, deixa o papa liberar o que ele quiser, contando que a igreja cristã não se corrompa, porque tem um monte de gente lá dentro do catolicismo que não vai se corromper, mesmo que o Papa libere lá aborto, isso e aquilo, aprove isso, aprove aquilo, não interessa, entende? O problema da religiosidade é dentro da igreja, irmão. Você é religioso, você é mais religioso que aquele que se acha religioso. Quantos aqui, quando veio para a igreja, a primeira coisa que foi fazer, abrir em Êxodo capítulo 20 e começar a tentar condenar todo mundo que adorava imagens, escultura? Todo crente, quando se converte, a primeira coisa que ele faz, olha aqui, ó, Êxodo capítulo 20, olha aqui, ó, não adorar imagens, escultura, feita pela mão de homens. É mais religioso do que o próprio cara que está adorando uma imagem, escultura. Por quê? Porque você está achando que você está tentando inserir um padrão, irmão, e o reino de Deus é o padrão dos céus, o padrão dos céus. Não, mas é a Bíblia, pastor, é a Bíblia. Eu sei que é a Bíblia, querido, mas em vez de você trazer a pessoa para a presença de Deus, você está afastando ela. Entende? A religião, em vez de ligar, ela está separando mais ainda. Como a gente dizia alguns anos atrás, o véu foi rasgado, tem pastores tentando costurar o véu de volta. Então, irmão, tem uma segunda crise aqui. A primeira crise é quando você se converte. E tem muita gente aqui que se converteu há muitos anos atrás, então já passou por isso. Mas tem muita gente aqui que está passando isso hoje. As palavras estão vindo de confronto, falando, meu Deus, é muito diferente a palavra na igreja, irmão. Deus está desconstruindo a religiosidade. Deus está desconstruindo toda a forma humana de aproximar os céus e terra e Deus do homem. Não é no padrão humano, ok? Agora veja bem, dá um respaldo para você aqui. João 2,18, Jesus diz o seguinte:
Os judeus o contestaram dizendo: que sinal de autoridade, olha só estou trazendo isso aqui para somar aqui para você, que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhe respondeu: destruirei este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Em Lucas capítulo 21 versículo 6, os discípulos chegam para o mestre e falam: mestre, olha o templo, olha isso aqui, que maravilhoso, que magnitude aquilo que os homens construíram. Jesus diz: olha, isso não vai ficar pedra sobre pedra. Então, presta atenção, pegando o link de domingo, Jesus veio na sua primeira vinda para fazer o quê? Restaurar o homem a sua verdadeira identidade. Como é que Jesus vai restaurar o homem a sua verdadeira identidade? Primeiro, usando a autoridade que lhe foi concedida para destruir em nós e sobre toda a humanidade todo padrão humano e todo padrão religioso. Então, daquilo que eu falei domingo aqui sobre Jesus ter morrido, o processo, irmão, da obra de Deus na minha e na sua vida começa com o nascimento e a morte de Jesus. Jesus morreu, a partir de Jesus morrer, agora se estabelece na minha e na sua vida um padrão de autoridade. E a palavra de Deus, se não estiver desconstruindo, arruinando, cancelando e exterminando da minha e da sua vida o padrão humano e um padrão religioso, então esse evangelho não é evangelho. Entende? Ou é você também que pode não estar se submetendo a isso, porque tem gente que não é moldado, aperfeiçoado. Por quê? Porque não se submete. É aquele cara que vem na igreja, ouve a palavra e fala: nunca mais volta, vai embora. Por quê? Porque a palavra confrontou ele. Então é uma insubmissão, aí é com ele. Mas se você está num lugar e você está sendo confrontado, tuas ideologias, teus entendimentos, toda a tua razão está sendo abalada, então Deus está conseguindo fazer em você aquilo pelo qual o profético precisa ser estabelecido. Deus está desconstruindo, só que Deus também está construindo, porque Ele fala para Jeremias: a autoridade que eu te dou é para destruir, para arrancar e para exterminar, mas também porque Deus, Ele não vai desconstruir você e deixar você um terreno baldio, irmão. Entende? Aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para aperfeiçoá-la e cumpri-la, terminá-la. Então, você, meu irmão, é um terreno de Deus. Deus vai desconstruir, mas Deus vai construir. Então isso é muito interessante. Por quê? Deus desconstrói em você, através da palavra, todo o padrão humano e todo o padrão religioso. E aí, eu vou ficar vazio ou não? Porque Deus não pode construir sobre você se já foi construído. Olha só que Paulo, isso aqui mexe muito comigo. Olha só que Paulo diz em Romanos 15:20: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando, ou seja, construindo sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Irmão, isso é muito poderoso. Fundamento está relacionado diretamente com entendimento. Por isso Paulo fala sobre pregar para onde Cristo ainda não era conhecido. Conhecimento gera entendimento. Fundamento está relacionado diretamente ao entendimento. Por isso que Romanos 12, Paulo vai dizer o quê? Não vos amoldeis com o padrão desse mundo, ok? A forma humana, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem uma outra palavra para ministrar sobre isso aqui ainda. É outro culto que eu vou ministrar. Talvez quinta-feira que vem agora. É domingo agora. Eu vou ministrar uma outra palavra dentro disso aqui que Paulo disse. Olha que poderoso. Paulo está dizendo o seguinte: vou parar de pregar para crente e vou pregar para os caras que estão lá fora. Por quê? Porque sobre alguém que não foi construído um padrão religioso é mais fácil de construir. Entende? Você só constrói sobre fundamento. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu prefiro pregar para quem nunca ouviu o evangelho do que para alguém que já ouviu o evangelho, mas foi edificado de uma forma diferente. É muito mais difícil, irmão, converter crente do que converter quem está lá fora. Entende? Você vem para o culto e um recém-chegado na igreja que nunca botou pé na igreja também vem. O pastor libera uma palavra, Deus me usa com uma palavra poderosa que vem arrebentando e confrontando você. O cara que nunca foi na igreja sai daqui flutuando, você sai daqui possesso. Entende? A tua carne fica... O cara
cara sai daqui da igreja, amando o pastor, amando tudo. Ele sai daqui e fala: meu Deus, você sai daqui hoje, se soubesse não tinha vindo para o culto. Entende? Então é mais fácil. Paulo, por isso que ele se tornou o pregador dos gentios, o apóstolo dos gentios. É mais fácil pregar para o povo em Roma. É mais fácil pregar para o povo, né? É mais fácil pegar um católico, até praticante, e construir algo sobre ele que ele vai receber. Meu irmão, tem crente que ainda nem orar em língua ora. E eu tenho amigos meus que são carismáticos, oram em línguas e falam mais das coisas de Deus do que muito crente que está na igreja, que não só fala de Deus no culto. E isso se fala. Conheço gente que na igreja não fala de Deus, não dá testemunho de Deus em nada. E eu tenho amigos mesmo, que acompanham a gente, que assistem mensagem, que de vez em quando a gente se encontra, que você para conversar com eles. Não, porque o Espírito Santo me pegou, porque eu orei em língua. O cara é carismático. É carismático, não adora imagem, nem nada, entende? Ora em língua, só fala de Jesus, e fala mais de Jesus que muito crente. Pega um cara desse, traz aqui para a igreja, meu irmão. Em um mês, o cara está voando. Por quê? Porque até foi construído algo sobre ele, mas como não foi algo religioso, não tem confronto. É mais religiosidade aquilo que nós usamos o púlpito, usamos a verdade para pregar, do que aqueles que estão recebendo alguma coisa que não é a verdade. Então Paulo está dizendo aqui, prefiro. Ele fala assim, sempre fiz questão de pregar o evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido. Isso é poderoso, irmãos. Onde Cristo ainda não tinha sido revelado. Aí é muito mais fácil de trabalhar. Então preste atenção nisso aqui. Agora preste atenção em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Só para a gente embasar bastante aqui, para a gente sair daqui com bastante informação em cima daquilo que Deus está falando. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Irmão, está falando de crente que vai ser salvo. Só que, por que Deus precisa desconstruir, irmão? Porque Deus precisa organizar o fundamento. Entende? Não há construção, edificação sem fundamento. Então, por que Deus desconstrói em nós? Para que Ele possa construir novamente. Só que para que Ele possa construir em nós, precisa ser sobre Cristo, sobre o fundamento, sobre Cristo, que é a pedra de esquina. Entende? Tem gente que está na igreja, mas não está sendo edificado em Cristo. Está sendo edificado o homem. Por isso que o evangelho dos últimos dias, Cristo deixou de ser o centro. Quem se tornou centro? O homem. Você já percebeu que o evangelho é Deus vai te dar, Deus vai fazer na tua vida? Ou seja, está colocando o homem sempre no centro. Nunca é sobre Jesus estar no centro. Então o que significa? Significa que Jesus não é o alicerce, Jesus não é o fundamento. Entende? E o fundamento é que vai definir quando a prova vier sobre aquilo que foi construído em você. Então o mesmo fogo que queima e destrói tudo aquilo que não presta, que vai destruir tudo aquilo que é abalável em você, vai destruir o que é abalável. Mas tudo aquilo que está sendo construído por Cristo, pela palavra de Deus, sobre você, mas sobre Cristo como fundamento da tua vida, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que você, quando a prova vier, seja aprovado. Ou seja, as tuas obras é que definem o que foi construído em você e qual é o alicerce que você tem. Porque Paulo, 1 Coríntios aqui está falando sobre o quê? Sobre o alicerce. Por isso que tem gente, você percebeu que tem gente que começa como isso, como aquilo, e desvia. Eu conheço um pastor em Popular que ele era pastor. Tem um pastor que conhece ele aqui, hoje ele é vendedor de gás. Por que ele é vendedor de gás, pastor? Por que ele parou de fazer a obra de Deus? O que aconteceu com ele? O que foi construído sobre ele não tinha sido construído sobre um fundamento que era Cristo. Foi construído sobre um fundamento padrão humano. Então, irmão, a construção, ela é definida, a qualidade da construção, ela é definida pela qualidade do fundamento.
Nem sempre o que está sendo destruído porque é um padrão. Às vezes está sendo destruído porque foi edificado sobre um padrão errado, sobre um fundamento errado. E se você está edificando sobre um padrão errado, se você tem um fundamento errado, a construção vai ficar torta. Se você não tem um fundamento, um chão reto, a parede também não vai crescer reta, ela vai ficar torta uma hora ou outra. Se o teu chão não está nivelado, se o teu fundamento não está firme, vai ruir. Entende? Não adianta, irmão, você construir uma parede reta sobre um fundamento torto. E também não adianta você construir uma parede torta sobre um fundamento reto. Não adianta. Eu posso construir uma parede torta sobre um fundamento reto, a parede cai. E se eu construir uma parede reta sobre um fundamento torto, ainda que a parede esteja perfeita, se não tiver sobre um fundamento perfeito, ela também cai. Isso é muito poderoso. Então, a primeira vida de Jesus, seja nascença e morte, veio para que Deus começasse a restauração no homem. E a restauração, ela depende do quê? Algumas coisas ser desconstruídas para ser construído novamente. Algumas coisas ser removidas. Algumas coisas vão precisar ser apenas tiradas, mas algumas coisas vão precisar ser exterminadas. Você vai ter que discernir o que é que Deus quer que extermine a tua vida, o que é que só vai ser arrancado, o que é que vai ser destruído. Para quê? Para que Deus possa, através da palavra e do profético nesses dias, construir em você. Sabe o que Deus desconstrói em nós? Para ver como é que está o nosso fundamento. Se o fundamento estiver correto, ele começa uma nova edificação em nós. Ok? Então, meus irmãos, é tempo de nos submeter à desconstrução de tudo aquilo que não foi construído em nós sobre o verdadeiro fundamento. É tempo de nos submeter e nos sujeitar à desconstrução de tudo aquilo que não foi construído em nós sobre o verdadeiro fundamento. E ainda que tenha sido construído sobre o verdadeiro fundamento, se não é algo celestial, algo divino, você precisa se permitir ser desconstruído. Por quê, pastor? Porque somente quem se permitir ser desconstruído, Deus vai construir. Somente quem se permitir ser destruído, Deus vai dar coisas novas. Então tudo aquilo, Fabiano, que Deus ele tira de você, ele acrescenta com algo. Entende? Todo o padrão humano, tudo aquilo que foi edificado em você, que é o padrão humano, Deus vai tirar de você. E se você permitir Deus desconstruir e arrancar de você, aquele lugar não vai ficar vazio. Ele vai colocar outra coisa ali. Só que ele vai colocar algo ali que vai permanecer para toda a eternidade. Será algo que quando a chuva forte bater, não vai ruir. Entende? Nós precisamos nos submeter e nos sujeitar. O que é submeter, pastor? Submeter é quando eu me coloco e me humilho diante da potente mão de Deus e deixo ele fazer. E sujeitar é um pouquinho mais profundo. É quando eu não quero aquilo, mas eu me sujeito. Submeter, ele tem um peso. Submissão tem um peso. Submissão é entender a missão, entender o propósito, deixar Deus fazer. E sujeição é aquilo que Jesus fez no Getsemane. Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas todavia seja feita a vontade. Sujeição é quando você não quer que Deus tire de você aquilo que Ele quer tirar, mas você fala, Deus, tira. Entende? Você permite Ele tirar, mesmo que você não queira que Ele tire. Você fala, Deus, eu sei que o Senhor quer tirar isso de mim. Eu não quero, mas eu vou deixar o Senhor tirar de mim, porque eu sei que se o Senhor tirar isso de mim, é porque o Senhor quer dar coisa melhor para mim. Aí Deus, Ele tira de você porque encontra sujeição em você. E se Deus tira todo o padrão humano e religioso de você, quando Ele colocar em você e edificar em você e plantar em você, porque tem coisa que é construída, tem coisa que é plantada, leva tempo para crescer, irmão, aí você vai terminar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Tem um grande problema hoje, é que tem muita gente que não está combatendo o bom combate, não está terminando a carreira e não está guardando a fé. O maior problema é você perder a fé no meio do caminho. Então, é tempo de se submeter ao profético, irmão. Pastor, o que é o profético? É toda palavra que sai desse altar da minha boca, que está procurando um lugar para repousar na tua vida, para que se manifeste. O profeta é quando eu falo. O
profético é quando você encarna o que eu falei. Então permita, irmão, permita que nesses 3 meses aí, agora 2 meses, né? Hoje é dia 31, esses próximos 2 meses, tem muita coisa que Deus vai ter que destruir, vai ter que arrancar, arruinar de você e exterminar a tua vida. Você vai ter que entrar no próximo 10 anos, você vai ter que entrar no ano 2020 livre de você mesmo, livre de algumas atitudes tuas, de algumas ações e reações tuas. Por quê? Porque aí você vai ter certeza que Deus desconstruiu. E aí, pastor, vou ficar vazio nisso? Não, Deus vai preencher, Deus vai edificar e Deus vai plantar em você. Tem coisa que você vai ver a construção e tem coisa que vai demorar. Por quê, pastor? Porque Deus diz que vai plantar, e a plantação, a palavra vai plantar em você. Ou seja, você não vai ver agora nada, mas lá na frente, daqui uns 3 anos, você vai ver um brotinho nascendo. Você fala, nossa, valeu a pena permitir Deus arrancar e destruir através da palavra aquilo que precisava tirar, para que hoje eu possa estar vendo um broto nascendo aqui, irmão. Do broto vai crescer, vai dar fruto, e fruto não vai comer só você não, porque quando a árvore dá fruto, todo mundo come dela. Quem recebe essa palavra? É uma palavra de ensino, irmão, tá bom? Domingo a gente veio numa palavra muito profética. Hoje nós estamos pegando o link, mas é uma palavra mais de ensino, é um pouco mais expositivo, para que você compreenda o que Deus quer fazer em você e através de você. Quem está disposto, disponível a se permitir, se submeter, a se sujeitar à desconstrução que Deus vai fazer e à construção que Ele vai fazer. Tem coisas que nesses 2 meses Ele vai arrancar de você. Tem coisas que vai levar ainda uns 2, 3 anos para Ele conseguir exterminar completamente de você. Mas, irmão, deixa. Talvez você chegue no final de 2029, daqui 10 anos, quase entrando na outra década, conseguindo ainda áreas da sua vida ser desconstruídas. Vai chegar em 2029, uma coisa que você quer muito se livrar hoje. Talvez o tempo de sujeição e submissão só vai arrancar de você isso. A palavra só vai conseguir tirar de você daqui 10 anos. Mais importante que Deus consiga tirar de você. Porque aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele vai concluir em você até a volta de Jesus, irmão. Jesus pode voltar nos próximos 10 anos, como pode voltar nos 20, como pode voltar nos próximos 30. Não importa quando é que Ele vai voltar. Importa é que Ele encontre a gente submisso, sujeito e sendo construído, edificado pela palavra. Amém? Se coloca de pé, vamos orar.